Olha aqui, ó, do artigo, atitudinal e comportamental, qualitativo e quantitativo, contexto de uso que a gente conversou, tipos de pesquisa, o Kevin enfatiza isso, e tamanho da amostra contextual, triangulação, e vai, né? Eita, um novo jeito de estudar, hein? Tô desbloqueando um novo jeito de estudar aqui para vocês. Nossa, se tivesse isso aqui no meu tempo, rapaz. Ainda é meu tempo, né? Ainda é nosso tempo. Ainda é nosso tempo. Falta tempo para poder ver como que você pode fazer tanta grana com isso aqui, bicho. Falta tempo. Vamos lá. Tá no ano, deixa eu dar um pause aqui e voltar. Tá? Então, temos lá essa alternativa aqui para Desk Research. Preciso rodar um teste de usabilidade. Então, por exemplo, o que eu estava acostumado a fazer? Eu vim aqui e vou pegar aqui um exemplo de teste de usabilidade. Aqui, ó, teste de usabilidade. Você pode pegar esse seu teste de usabilidade aqui e você pega o seu plano. Eu tenho esses problemas aqui e eu quero fazer um plano para eles. Então, você copia esse seu teste de usabilidade e você pode simplesmente, ó, preciso rodar um teste de usabilidade para identificar as dificuldades que eu tenho com o Page Builder. Ou você usa os seus templates, ou você pega o teste que você criou e pede para ele revisar o teste para você. Então, você joga o seu plano aqui e ele vai te dar, olha, para você fazer esse teste bem feito, você pode mudar isso, isso, isso. E aqui, por exemplo, entrando aqui no Dovetail de novo, deixa eu pegar aqui um exemplo do... Tá em outra janela, tá em outra janela. Cadê? Já fechei o Dovetail. Para deixar tudo bonitinho, vamos lá, meus trabalhos, Max 2025, são esses. Page Builder 2025, ok? Aqui tem cadê as views? As views aqui, ó, script de abertura. Então, para poder escrever o script de abertura eu já tenho, mas você poderia pegar um que esse aqui eu até ensino ele no X-Licorn, que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, o objetivo dessa experiência é entender como pode tornar isso aqui melhor, sua participação é voluntária, a gente vai gravar, você autoriza, pega o consentimento, tem uns ritos aqui, ó, não vou falar com você, posso te atrapalhar, pensa alto, isso aqui que está no script qualquer pessoa pode executar. Os relatórios eu vou trazer aqui nesse formato, e as tarefas que eu preciso que a pessoa execute, que eu vou acabar abrindo alguma senha. Mas as tarefas que eu quero que a pessoa execute, eu trago aqui nas tarefas também. Mas tem uma parte aqui que tem um overview do projeto. Aqui, overview do projeto. Qual que é o objetivo? Avaliar a facilidade de uso nessas campanhas, a hipótese. Os usuários estão com dificuldade de fazer isso, dificuldade de fazer isso, dificuldade de fazer isso. Quais são os procedimentos? Por aí vai. Isso daqui também você escreve um esboço do que você quer e depois você pede para a IA ir te ajudando e revisando e fazendo aqui. Ó. Então, haja como X Researcher, remova qualquer viés possível da pesquisa e melhore o plano para mim. Então, você pode utilizar a IA para poder fazer essas revisões aqui para você. Onde é que está o meu Figma? Beleza. Essas revisões para você. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de pesquisa. Pesquisa que foi entregue. São coisas aqui que eu mostro quando eu vou falar de consultoria, quando eu vou mostrar meu trabalho. Então, esse aqui é um documento com base em problemas que a gente tinha na empresa. Cadê esse aqui? E aqui tem um estudo de quais são os principais problemas desse software, que era o Assessment Manager. Tá? Então, aqui, a gente olhou para todas as etapas da jornada do usuário. Onde é que ele fala das jornadas? Várias etapas que o usuário teria. E dentro dessas jornadas, a gente foi vendo quais eram as possibilidades de navegação simplificada, os produtos que estão envolvidos. E depois de fazer a pesquisa, depois de fazer todas as tags, eu agrupei, olha, bug, o filtro não está trabalhando como deveria, o status não seria aplicável aqui. Então, tem lá todas as referências. Quando eu clico, ele abre e tem todas as referências desse bug. Então, cada cardzinho desse daqui é um conjunto de tags que eu dei no Dovetail. Aí, oportunidades de suporte, oportunidades de integração, oportunidades de problemas de segurança, insights gerais, oportunidades nessa etapa da jornada, oportunidades nessa etapa da jornada, principais fricções e todas as evidências.
nessa etapa da jornada, principais fricções, todas as evidências. Isso aqui foi um PDF porque eu não tenho mais acesso ao software, né, dessa empresa, mas aqui é um PDF que dá para mostrar como que esse trabalho era organizado. E quando você abre um bug específico, ele traz, olha, nesse trecho aqui, essa pessoa teve essa dificuldade. E tem lá desenhos da tela de como é que os problemas aconteciam e um relatório para outra área corrigir. Isso era um relatório de pesquisa. Então, isso aqui feito com Dovetail para ilustrar para vocês. Inclusive, entrando num... Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Agora são 10h30. Eu tenho que entrar nessa parte de produtividade às 11 horas. Ok. Vale a pena falar, eu vou puxar esse assunto de portfólio. Aqui para o final. Depois eu volto para portfólio. Vamos seguindo aqui. Então, para produtividade pessoal. Ferramentas aqui agora para... Aliás, vou falar de portfólio sim. Deixa eu falar de portfólio agora, que é importante. E tem conexão total aqui com essa parte. Anotem isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Um portfólio competitivo ele tem que ter o seguinte. Você tem que mostrar claramente o resultado que você atingiu, depois, o antes e o depois, e depois você vai mostrar o como. Depois você vai mostrar o como você fez. Tem muita gente que começa do como eu fiz. Como eu usei UX Research para melhorar esse problema? Aí você começa com um artigo gigantesco mostrando todas as etapas que você conduziu. Para lá no final você falar, por causa disso a gente aumentou a taxa de crescimento da empresa, a gente reduziu o churn, enfim. Lá no final você fala os resultados e você mostra como que ficou o resultado final. Então, no começo você não mostra nada. Então, imagina que a vitrine ela tem que estar no topo já. A vitrine tem que estar no topo. Você já tem que mostrar, cara, cheguei nesse resultado, aqui é a carteirada. Se a pessoa não vê mais nada do seu portfólio, ela tem que ter visto isso. Como estava antes, como ficou e qual foi o resultado que você atingiu. Depois você mostra como você fez, você fala os aprendizados. E tem algumas coisas que orbitam aqui, né? O segmento de mercado que você atuou, qual foi o seu papel, etc. Tem alguns detalhezinhos que você coloca bem resumidinho, logo de começo, para a pessoa entender o que você fez ali. Mas é isso aqui, ó. Prioridade 1, resultado antes e depois. Se você não mostrar isso, as chances são de que a pessoa vai só passar o olho ali no como você fez e não vai ver o seu potencial de mercado, né? Então, um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui de um portfóliozinho feito no Framer. Esse aqui é um portfólio que eu estava usando uns 2 anos atrás. Mas é que ele já mostra aqui a importância disso. New. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui, play. Então, as primeiras coisas que vem aqui no portfólio. Olha só como que os cases de portfólio estão separados. É um software, um SaaS, software como serviço, na área de privacidade, que a gente conseguiu aumentar em 37% a receita recorrente anual e reduzir o churn em 50%. Tá? E aqui vem, eu conduzi isso aqui, fiz isso, fiz essas tarefas para poder chegar nesse resultado. E já tem um pouco da carinha dele. Então, quando você abre esse case, abre mais aqui. Então, quando você abre esse case, primeiro vem a carteirada do objetivo que você atingiu, depois você fala brevemente sobre o seu papel, tipo de indústria, quando que isso aqui aconteceu, qual era o seu papel. Você já vem com imagem visual, que o objetivo aqui é só, cara, esse aqui é o resultado. Se a pessoa não vê, ela não tangibiliza. Ela pode até te falar que o importante é o conteúdo, o importante é o seu processo, mas quando ela vê um negócio que tá bonitinho, que tá legal, ela fala, vou ler, vou terminar de ler. Você conquista pelo visual, tá? Não tem como, a desejabilidade é importante. Aí eu começo como? Qual que era o problema que eu tinha? Era uma empresa de São Francisco que tinha esses problemas, estava enfrentando os custos de suporte. Por causa disso, esse era o produto que tinha. E esse aqui foi o produto que eu cheguei depois de atingir esse resultado, e esse foi o resultado que eu atingi. É um simples antes e depois aqui, só para poder mostrar que teve algum progresso e para poder chamar a atenção, tá? Isso aqui é um caso de um software de privacidade, que não vai ser uma landing page toda linda, cheia de foto, mas para software como serviço, isso aqui faz sentido. Então tinha coisas como, eu tenho um gráfico aqui que eu tinha, olha, risco inerente, risco residual, que ninguém entendia o que era isso. Então, no meio aqui do meu processo depois, e aí eu não mando o portfólio, né? Eu pego pinceladas das partes que são mais importantes
para aquela entrevista, para aquele papel, para aquela consultoria que eu vou fazer, eu mostro só a parte que a pessoa quer ver. Mas no meu aqui, eu tenho guardado todo o processo. Então, tem a parte de pesquisa secundária, dos workshops internos que eu fiz, de como que eu fiz o levantamento desses problemas que ninguém entendia. E aí eu deixo isso aqui guardado para mim. Quando precisa aplicar para uma vaga, eu recorto o que é mais importante. Olha aqui o exemplo do Dovetail. Aquela mesma ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, ela separada aqui as entrevistas que eu fiz, mostrando como que eu tagueava as informações, como que eu agrupava as informações, achava as categorias de problemas, como é que eu fazia os relatórios, então como é que o problema era resolvido. Então tem a parte do processo que eu consigo voltar aqui e mostrar. Eu não espero que ninguém leia isso aqui tudo, tá? Mas eu tenho aqui como eu posso dizer, toda a história para eu poder mostrar todas as etapas que foram passadas aqui nesse projeto, tá? Até a priorização. E aqui vem os resultados finais. Então, no seu portfólio, o que eu quero deixar de importante para você é essa parte do resultado, mais o antes e o depois, e depois você vem com um como, e é um como que você vai separar para cada empresa que você for aplicar. Tem um outro exemplo aqui, que eu estava usando mais para esse ano aqui, ó. E onde é que eu posso usar IA? O que isso tem a ver com IA, Leandro? Cara, todas essas etapas você pode fazer com IA. Tá? Então, a IA não é para o portfólio, a IA é para você fazer tudo que está lá dentro, para você fazer o recheio dele inteiro, né? Principalmente se você puder mostrar que você está aplicando IA nos projetos que você participa agora. Então, aqui um novo exemplo de portfólio, que logo no começo, empresas aqui que eu trabalhei, ou empresas que foram clientes dos produtos que eu criei, resultados que eu atingi aqui, e os produtos que foram criados, os resultados dele. Olha, conduzir, indo de 500 para 30 mil usuários em 10 meses e, olha, o caso de estudo, eu vou lá e entro nos detalhes do caso de estudo, tá? Então, e aqui, ó, você vê, cada case está mostrando os resultados, cada case está mostrando os resultados, cada case está mostrando os resultados. Aí aqui tem um pouco de depoimentos, que é como se fosse provas sociais, que você também utiliza na Amazon e em outros lugares, de pessoas que trabalharam comigo, que eles falam, um resumo da experiência, um exemplo de portfólio aqui, educação bem resumida, enfim, um pouco aqui do meu estilo de vida, porque eu não abro mão do meu estilo de vida. Então, se a empresa quiser que eu abra mão do meu estilo de vida, provavelmente não é uma empresa para mim. E isso aqui eu sei que faz eu perder vagas e faz eu perder clientes. Então, use com moderação. Se você for falar dos seus hobbies, do seu estilo de vida, de como você esteja preparado para, cara, eu quero uma pessoa que trabalha 24/7, que não tenha filhos, que, enfim, mas eu não quero trabalhar nesse tipo de empresa, então, beleza. Se eu posso escolher, eu já deixo aqui que eu já faço o crivo aqui direto, tá bom? Mas se você está procurando emprego e está desempregado, não é a melhor recomendação. Às vezes você tem que topar tudo mesmo, resolver as contas e depois você escolhe, né? Faz parte do jogo também. Então, voltando aqui, exemplos de como que você pode encaixar essas coisas aqui no seu portfólio. Falamos de carreira também, hein? Mais um check aqui para o nosso workshop. Produtividade pessoal, meus caros, produtividade pessoal. Tem algumas ferramentas que elas ajudam demais, demais. E, rapidão, deixa eu só ver o fuso horário aqui. Agora são que horas aí para vocês? São 11h30, são 14h30, né? E o nosso café ficou para que horas? 14h30, o café ficou para 15h30. Beleza. Que são, por sua vez, 12h30. Então temos 1 hora até o café. 1 hora até o café. Show de bola. Então vimos a parte de research, vamos para produtividade pessoal. Essa parte de portfólio aí, foi interessante para vocês? Mandei aí, deixa eu ver. Show, ótimos insights, pago demais. Excelente, excelente, meus caros. Faz parte, né? Não adianta. Tem uma questão aqui que não adianta eu fazer esses workshops e entregar um monte de prompt para vocês e vocês não terem resultado nenhum, tá? Então eu sei que teve gente que veio esperando só ver prompt. Só ver prompt, bicho. Procura o ChatGPT, me dá os melhores prompts aí. A visão geral aqui. Porque olha só, para que vocês têm que estudar hoje em dia? Você fica com isso na cabeça de vocês também. Conteúdo técnico já tem aos montes na internet. Você não precisa de um professor para te entregar conteúdo técnico. Você vai ler artigos, você vai procurar para o ChatGPT, tá tudo na internet. Não tem como eu te ensinar mais do que a internet pode te ensinar. Quando você vai atrás de um professor? Quando você quiser beber da experiência desse professor, quando você quiser entender as dificuldades que ele já teve, como ele contornou essas dificuldades. E é para isso que vocês estão aqui. Esse aqui é o caminho que eu estou trilhando. Se você quiser trilhar caminhos parecidos, vale a pena vir conversar comigo. Se for só para saber, cara, como faz um prompt de recrutamento? Pergunta o ChatGPT. Tá? Então aqui é uma curadoria das coisas que eu acredito que são mais importantes para vocês agora. É aí que está o valor da coisa, né? Então vamos lá, ferramentas de transição, de transcrição.
Então, antes, como eu falei, era muito difícil achar ferramenta de transcrição. Hoje em dia você tem várias. Tem o Otter AI, tem o Descript, o TLDV, tem o Granola, Dovetail. O Granola é muito legal, inclusive. O Granola, quando eu vou fazer reunião, normalmente eu abro o Google Docs e eu começo a escrever assim, ó. A pessoa vai falando comigo, eu vou falando aqui, olha, falou que tem essa dificuldade. Falou que o objetivo de churn é importante. Falou isso aqui, eu faço umas anotações bem sem vergonha. Minhas anotações são desse jeito. Quando você faz isso usando o Granola AI, ele pega só os trechos que você anotou, que tem relação com aquela call, e ele faz um resumo grifando os pontos que são mais importantes para você. O que é muito legal. O que é muito legal, porque depois você não precisa ler tudo de novo que aconteceu, você vai só pegando as partes mais importantes. Então, mais uma ferramenta aí para vocês utilizarem. Essa aqui é a queridinha lá na Nielsen Norman Group, todo mundo utiliza. Todo mundo utiliza e ama essa ferramenta aqui, ó. Você tem os templates aqui, enfim. Gestão de tarefas, mais uma outra coisa que você pode fazer aqui para você poder ganhar tempo, tá? Isso aqui eu estou falando, estamos no tema produtividade pessoal com UX. Então, transcrição de reuniões, transcrição de entrevistas, transcrição de testes, vocês vão ver que isso vai fazer parte do dia a dia de vocês. Com aquele grande cuidado que eu falei, tá? Aquele cuidado enorme. Transcrição, às vezes ela não passa o sentimento. Então, às vezes você tá lá, a pessoa está falando, nossa, como é bom usar o seu software, você vai ler que aquilo lá foi um feedback positivo, e a pessoa tá lá, né? Nossa, como é bom usar esse software, viu? Mal vejo a hora de usar de novo. E você tá achando que o negócio é bom porque na transcrição você não pegou o sentimento, você pegou só a frase. Então, cuidado com isso também. Vamos lá, sobre gestão de tarefas. Crie minha lista de tarefas de hoje utilizando as notas. Então, se você pegou notas de coisas que você tem para fazer, eu sempre vou colando post-it e vou pegando as minhas tarefas que eu tenho que fazer no dia aqui. Pegando os post-it, eu vou pregando e minha filha vai pregando para eu não esquecer dela aqui também. Ah, gracinha. Papai, tô pregando esses adesivos aqui para não esquecer de mim. Oh, meu Deus, gracinha. Aí tá, você pega a sua lista de tarefas, você joga a sua lista de tarefas aqui, fala, olha, organiza isso aqui para mim com time boxes, com intervalos, e ele consegue gerar para você com base nisso. Contexto, sou UX designer, eu trabalho de 8 a 5, tenho uma hora de almoço entre meio-dia e 13, normalmente eu consigo focar profundamente por no máximo 2 horas e meia, você coloca os seus hábitos aqui. Liste um checkbox com o tempo estimado das tarefas, prioridades e pausas, e indique também se há alguma tarefa na qual eu não tenha material base suficiente para iniciar o trabalho. Pense em voz alta, leve o tempo que for necessário, blá blá blá, faz aquilo lá que a gente conversou, né? Então você colocaria suas tarefas aqui e executaria o prompt. Isso aqui é autoexplicativo, não vou nem entrar nesses detalhes aqui, mas eu quero mostrar para vocês essa ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela é mind-blowing. Goblin Tools. Goblin Tools. É outra ferramenta que o pessoal lá da NND, a galera fala assim, velho, é uma ferramenta tão besta, mas a gente usa tanto, é um trenzinho tão sem vergonhinha. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se consigo deletar. Pronto, deletei minhas tarefas. Digamos que a gente vai fazer uma tarefa de UX, vou deixar vocês falarem aí. Qualquer tarefa de UX, em qualquer etapa, pesquisa, facilitação, me fale uma tarefa aí que vocês tenham que fazer, sei lá, segunda-feira. Quem está trabalhando, o que vocês vão fazer segunda-feira? Entrevista é muito óbvio. Planejamento de teste de usabilidade é bom? Deixa eu ver. Desdobramentos de UI. Gostei dessa. Desdobramentos de UI. Vou colocar bem assim, olha. Analisar principais problemas de usabilidade e desdobrar as ações de UI design que eu preciso realizar. Eu estou com o teste de usabilidade na minha mão. Tá lá, todos os problemas. E agora? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me organizar? Aí as pimentinhas aqui é quanto que eu quero que você quebre essa tarefa para mim. Vou começar quebrando um pouco, tá? Vou quebrar essa tarefa um pouco e vou adicionar essa tarefa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, analisar principais problemas de usabilidade e desdobrar as ações de UI design. Eu posso pegar essa tarefa e eu posso criar subtarefas para ela. Então, eu vou pedir para ele gerar aqui para mim, ó. Primeiro, você vai identificar e vai listar os problemas de usabilidade presentes na interface atual. Depois, você vai priorizar os problemas com base no impacto da experiência. Depois, você vai investigar as causas raízes para cada problema. Vai propor soluções e melhorias específicas para cada problema. Vai criar ou vai ajustar os elementos de UI como botões, menus e formulários. Criar ou ajustar elementos de UI com botões, menus e formulários de acordo com as melhores práticas, isso aqui vai dar um trabalhão do caramba. Eu acho que eu vou quebrar isso aqui mais.
Vamos quebrar isso aqui melhor. Então, beleza. Então, na hora de quebrar, primeiro eu vou identificar os elementos de UI, vou analisar as principais questões de usabilidade, vou selecionar os componentes de menus e formulários, vou ajustar os componentes existentes para resolver os problemas de usabilidade e vou validar os elementos de UI. Então, recolher feedback também pode ser uma coisa grande. Deixa eu quebrar isso aqui um pouquinho melhor. E você pode ir editando, ajustando, ou ele vai te ajudando a quebrar as tarefas. Então, se você está meio travadão, não sei o que fazer agora, poxa, estou meio desmotivado, por onde eu começo? Você pode vir aqui, mete pimentinha aqui nos negocinhos. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu botar com muita pimentinha agora. Vou deletar esse primeiro aqui. Bora pegar outra tarefa que vocês mandaram aqui, ó. Mapeamento de jornada. O que eu tenho que fazer para mapear uma jornada? Mapeamento de jornada. Haja como um UX Researcher. Tarefas para realizar o mapeamento de jornada de usuário de uma empresa do segmento agro. Na agro e leilões. E leilões de animais. Ixi, Maria. Inventei moda, mas bora ver. Botar mais pimentinhas aqui, bora ver como ele quebra as pimentinhas daqui. Ele pode trazer até estimativas aqui para você, estimativas de tarefas. Vamos lá, aqui, ó. Pimentinhas aqui. Trabalhando, estimativa de 2 horas, e você pode botar aqui as estimativas que você quer, né? Essa tarefa aqui, vamos lá, ele está gerando aqui para mim. Será que eu quebrei demais? Pronto. Aqui, ó. Reunir informações básicas sobre a empresa e o seu mercado, definir os objetivos específicos, identificar os principais perfis de usuários, coletar dados existentes sobre a empresa, realizar entrevista com os stakeholders, e você vai, né? Fiz. Bota estimativa, esse aqui vai demorar um pouquinho mais. Vou botar um pouquinho mais de tempo para ele, esse aqui vai me demorar aqui um tempinho, deixa eu organizar meu dia. Vou demorar 2 horas nesse daqui, papapá. É legal isso daqui, né? Isso aqui é legal. E ele tem algumas outras coisas aqui, ó. Formalizador de mensagens, professor, consultor, estimador, compilador. É legal, o Goblin Tools é legal. Olha aí. Olha aí. Então, pronto. Mais uma. Eu falo da hashtag tá pago porque o seu tempo aqui, fala se tem como você competir. Fala se tem como você competir com uma pessoa que está usando essas ferramentas e você não tá, bicho. Não é que a empresa é mal e quer contratar e demitir todo mundo, não. É porque não dá para competir, não. Não tem como competir, né? Vamos seguir. Manus, eu já falei para vocês. Mostrei o exemplo lá de como a Manus fez aquela avaliação para mim aqui do meu terreno, para poder achar alguém pudesse refazer o jardim. Ó, eu coloquei até para sugerir cronograma de faxina. Goblin Tools, ferramentinha besta que só... To-do list, cara. To-do list. Imagina, você pensa assim, cara, eu vou criar um to-do list. Mas vai ser massa. Vamos lá, questões e carreiras corporativas. 11 horas, estamos meia hora behind the schedule. Meia hora behind the schedule, mas ok. Questões e carreiras corporativas, vamos lá. Pressão de stakeholders por AI. Essa aqui é muito boa, né? Eu até coloquei aqui, ó. Como que eu posso dizer, qual que é o lance com os stakeholders, galera? Vocês vão ver que o tempo todo, vocês vão começar a ouvir, tem que aplicar IA, você tem que usar IA no seu dia a dia. Por que nosso produto ainda não tem IA? Por que você não está usando IA no seu processo de trabalho? Esse relatório que você fez, por que você demorou 3 horas? Por que você não usou IA para fazer esse negócio? Você vai começar a ser cobrado por isso, né? Só que muitas vezes os stakeholders, eles acham que a IA, ela só se materializa em uma nova funcionalidade lá dentro do produto. Você não precisa não é a única forma. Uma forma de você visualizar é trazer mais performance para o seu trabalho. Outra forma de você visualizar é você criar novos produtos que utilizem inteligência artificial. Agora, você está usando no seu dia a dia, cara, você já está usando no Gemini, você já está utilizando no Gemini não, você está usando no Gmail, no Google, quando você está usando o Gemini, você já está fazendo pesquisa, você já está organizando seu trabalho, você está usando seu to-do list. Até botei brincando aqui, né? Como dizer que eu já estou adotando AI de forma descolada em diferentes línguas. A inglês, I'm pushing AI to the limits. Estou experimentando a AI ao máximo. Eu não sei aqui como é que fala em francês, em português. Em português, bom demais, né? Já estou metendo IA até no tal. Tem que ser. Tem que ser. A galera que fez a curadoria, lembra que eu falei que tem uma intervenção humana que eles botam para as pessoas testarem antes de treinar a máquina, faz parte do processo?
Os brasileiros não tem jeito, né? Contratou brasileiro para testar aqui, já viu. Imagina você chegar isso aqui pro seu chefe. Você quer seu chefe, você já tá precisando, né? Enquanto tá lá, I'm pushing AI to the limits. Eu tô metendo em até no tal. A gente precisa disso mesmo. Privacidade e AI, meus caros. Isso aqui é uma questão muito importante, tá? Deixa eu ver se aqui no outro slide eu mostro. Não mostro, eu posso mostrar para vocês aqui. Mas a questão de privacidade com inteligência artificial é a seguinte. Uma das principais críticas que se tinha com AI por bastante tempo é que eu vou conversar com o ChatGPT, o ChatGPT vai pegar os dados da minha empresa, vai começar a distribuir os dados da minha empresa para outras empresas, tá? Então, a primeira forma de você mitigar esse risco... E meu ChatGPT? A primeira... e outra coisa, use com moderação, tá? Lembre-se que para você julgar se essas tarefas são realmente importantes, você tem que ser designer, você tem que saber, cara, eu posso pular essa etapa? Posso pular essa? Essa aqui é interessante, então essa aqui vai estar no meu to-do list, essa aqui eu quero tirar, essa aqui não vou fazer agora. Você só tem esse entendimento quando você já experimentou, passou pelo processo completo, entendeu? Você tem que ser profissional da área para você usar isso aqui bem, tá? Senão, imagina, você chega pro seu chefe, eu vou ficar 3 meses fazendo essa tarefa de mapeamento de jornada. Você tá maluco? Tem que fazer em 2 dias. O que cabe em 2 dias? Aí você vai enxugar com as tarefas mais importantes, para poder fazer caber dentro dos recursos disponíveis que você tem. Eu ia mostrar aqui como configurar o ChatGPT. Cadê o meu botão de configuração? Tá aqui embaixo. ChatGPT, configurações do ChatGPT. Privacidade, segurança, onde é que tá? Geral, respostas, personalização. Gente, cadê? Aqui, ó, pronto. Você vem aqui, ó, controle sobre os dados. Você vai vir aqui no gerenciador GPT, você vai vir controle sobre os dados, ó, ajudar a melhorar o modelo para todas as pessoas. Se você desmarcar isso daqui, ó, permitir que o seu conteúdo seja usado para treinar outros modelos, vai fazer o site GPT ficar melhor para você e para todo mundo que usa, tá? Então, aqui está usando a sua privacidade. Então, se você não quiser, você desmarca. Pronto, você está aqui no modo privado, você está no modo incógnito aqui do chat GPT. Então, para você usar na sua empresa, isso aqui é um primeiro passo que você pode fazer quando você for colocar dados da sua empresa aqui dentro, tá? É importante você fazer isso. Se você quiser gerenciar, arquivar seus chats, deletar tudo, que ele não se lembre mais de você, tem leis muito rigorosas na Europa, nos Estados Unidos, o GDPR, CCPA, são muito mais rigorosas que a LGPD é no Brasil. A LGPD, ela bebeu dessas fontes. Inclusive, no nosso MBA de Research, a gente tem uma disciplina inteira só para falar de privacidade. Então, isso daqui, ele é importante e o ChatGPT não tem por acaso essas coisas. Porque pelas regras da GDPR, da CCPR, o usuário tem que ter controle dos usuários que ele compartilha, ele tem que ter controle de baixar todos os dados dele, ele tem que ter controle para poder deletar tudo da empresa se ele quiser, e aqui por isso que ele te dá todos esses poderes. Nem toda empresa no Brasil você vai ver fazendo isso. Mas também não quer dizer que está de acordo com a LGPD, não. A LGPD também pede, só que ela regula menos, né? Ela dá menos multas ainda. Uma hora o pau vai quebrar, mas por enquanto ainda não é. Então você vai ver isso muito mais em softwares no exterior. Mas você tem aqui controle sobre isso, tá? Mas a discussão é um pouco maior. Existem estratégias de privacidade, de arquitetura para você utilizar inteligência artificial na sua empresa, tá? Então você pode usar um modelo que é completamente privado, então você não vai utilizar inteligência artificial de jeito nenhum. Seus dados da empresa estão protegidos, tá? Tá tudo nos seus servidores internos, você não quer hospedar isso em lugar nenhum. Lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tinha uma sala cofre que ficava lá no tribunal, todos os servidores estão lá, não hospeda nada na Amazon, não hospeda nada em outros lugares, é tudo privado para garantir 100% ali de privacidade e gestão brasileira sobre os dados, não ter perigo de acessar informação confidencial sobre os principais julgamentos do país. Tem toda uma questão de, cara, completamente privado, um negócio. E o completamente aberto é o... Tô nem aí, vai usando aí todo mundo, de qualquer jeito, você não tem uma política dentro da empresa, você pede pra galera utilizar IA, mas você não deu a ferramenta, você não pagou a ferramenta pra pessoa, não tem como exigir que ela use assim o assado. Então, mas claro, você também é responsável, você também assinou NDA com a sua empresa, que é um Non-Disclosure Agreement, que é um contrato de confidencialidade, você assinou isso, então você não pode sair usando de qualquer jeito também, mas se a empresa quiser realmente proteger, ela vai precisar pensar em algum desses 3 modelos aqui. Então, se ela tiver uma AI que é cloud-based, você está utilizando uma IA
que ela está lá no chat GPT, por exemplo, você hospedou ela na nuvem, é um código aberto e você vai utilizar ela. Essa é uma forma de você utilizar. Você tem uma nuvem privada de inteligência artificial, aí você já tem servidores próprios contratados na nuvem para você utilizar, e você tem modelos locais de IA que estão rodando nos seus computadores, que você tem todo o controle, inclusive sobre todos os dados que você insere lá dentro. Então, tem padrões abertos. E, inclusive, tem uma discussão que eu estava vendo até do professor Diego, lá da PUC, que ele estava falando que sobre as novas políticas de IA do Trump. Ele fez um post recente sobre isso. Cadê o post dele aqui? Deixa eu ver se eu acho fácil para vocês. Cara que vale a pena seguir. Muito bom, fala muito de IA. Muito bom, deixa eu recomendar ele aqui para vocês. Só não trouxe ele pro X Unicórnio até hoje, porque ele tem um tal de um contrato de exclusividade lá com a PUC que é fogo. Uma hora eu ainda consigo. Diego Ortiz. Cadê? Cadê o Insta dele? Aqui, pronto. Diogo Cortiz. Muito bom, muito legal seguir ele. Ele tem dicas muito, muito interessantes aqui. Cadê o último post? Cientistas escondem... Eu jurava que tinha um post dele de ontem falando sobre isso. Testei, precisamos falar IA. Será que foi nos stories? Bom, talvez tenha sido nos stories. Mas qual era o papo? Ele estava falando que os Estados Unidos eles estão com novas políticas de IA e querendo investir em IAs de código aberto, que a OpenAI ainda não tem. O DeepSeek por exemplo, e lá na China tem muita coisa de código aberto. Aí existe um medo, segundo ele, existe um medo de que a China comece a oferecer esses padrões, o mundo inteiro usa os padrões chineses e não usa os padrões americanos. Então, nessa corrida por tecnologia de IA, os Estados Unidos está querendo investir em mais padrões abertos, para poder popularizar o uso de IA ainda mais. Então, aqui, os modelos locais de IA são esses modelos que você pode trazer. Beleza? Então, tem essas discussões de privacidade, obviamente, lá na Trustar, que é a empresa que eu trabalhava, já tem lá, olha, os planos recomendados, AI Plus, AI Starter, AI Complete. Então, não é mais só sobre você gerenciar a privacidade e gerenciar questões de inteligência artificial também. Tá todo mundo mexendo, tá todo mundo se mexendo, tá? Outro software interessante aqui é o ATS CV Job Scan, que é para você fazer o famoso ATS, né? Aquele Applicant Tracking System. O que é isso? É um sistema que vai te avaliar antes mesmo de um humano te avaliar, tá? Como é que funciona? Às vezes você aplica para uma vaga e você não recebe feedback. Ninguém entra em contato com você, ninguém fala nada com você, às vezes você só recebe um e-mail, olha, não foi dessa vez e tudo mais, você fica, caramba, mas meu portfólio era tão bom, meu currículo era tão bom, como é que as pessoas não gostam de mim? Não é possível. Às vezes você não está nem chegando na mão de um humano. Às vezes você está morrendo aqui na fase do robozinho que vai te avaliar. Isso aqui é coisa antiga, de antes das IAs. Tá? Então, o que acontece? Quando você aplica para a vaga, a primeira coisa que acontece em muitos desses sistemas vão varrer teu currículo, tua cover letter, sua carta de apresentação, vão varrer isso e aí vão ver, essa pessoa aqui está usando as mesmas palavras que eu pedi na vaga? O que são as palavras que se pede na vaga? Deixa eu abrir aqui o LinkedIn. Vagas... E meu LinkedIn mudou. Eu não consigo mais procurar vagas como eu procurava antes. Ele traz vagas que combinam com o meu perfil, mas não tem mais uma pesquisa que ele tinha antes de... Limpar. Pesquisas de vagas. Escreva que vagas você busca. Eu quero X no Brasil. Acho que ele não vai nem deixar eu procurar no Brasil. Brasil Indiana, Brasil Lake. Tá de sacanagem comigo. Brasil. Não deixa eu pesquisar no Brasil? Que coisa. Tá, que seja. Deixa eu ver se eu consigo achar pelo menos uma vaga aleatória aqui. Vou pegar essa vaga aqui, ó. Universidade de Alberto Coinbase. Senior Product Designer. Então, isso aqui é o que a vaga está pedindo, ó. Essa aqui é a descrição da vaga. Ela vai falar que está procurando pessoas que tenham isso, olha. 10 anos de experiência, tem isso, tá
tem conhecimento com craft design, visual design, interaction design skills. E aqui ele está te falando exatamente o que ele quer ver no candidato. Então, se o seu currículo, se o seu portfólio tem exatamente essas palavras que esse cara está buscando aqui, você vai passar por esse crivo do ATS. Aí você vai ser aprovado aqui no ATS. Então é importante que você use softwares que te ajudem a fazer isso. O que esse ATV CV Job Scan faz? Aqui, ó. O que ele faz? Você vai fazer o upload do seu currículo, você faz o upload da vaga e ele vai te falar, olha, você tem um problema de hard skill para corrigir, tem um problema de soft skill para corrigir, tem essas dicas de recrutadores, tem esses problemas de formatação, melhora o seu sumário. Ele dá dicas com base na vaga que você aplicou. Então, você vai fazer o upload do seu resumê. Deixa eu ver se eu acho um fácil aqui. Vou ter um atualizado. Tá, não tem um atualizado não, mas eu pego um desatualizado mesmo. Vamos lá, analisando o seu resumê. Aí um job description. Vou usar um de sample aqui porque eu não estou logado nem assinante. Vamos pegar um para designer. Tem designer aqui? Research. Tá, aqui, ó. Peguei aqui um exemplo de research. Acho que, poderia copiar e colar. Vamos lá, meu currículo. Vamos ver quanto que o meu currículo está de acordo com essa vaga. Meu currículo ele tem mais a ver com liderança. Não vai ser bem de research, mas vou jogar aqui. Claro, né? Que você vai pedir para fazer login. Escaneando o seu currículo. Aí ele faz aqui, ó, varreduras no LinkedIn, ele tem as features dele aqui, né? Então, vamos lá, dismiss. Então ele veio aqui, ó, adicionando vários pontos. Olha aqui, hard skills para essa vaga não são exatamente as mesmas. Por exemplo, tem pouca coisa de visual, por exemplo, que está nessa minha versão do currículo. Ele era bem mais focado em research. Soft skills, tem mais coisas que são solicitadas. Aqui, ó, estão pedindo written and verbal communication skills, ability to collaborate. O seu resumê não tem, e o job description está pedindo isso algumas vezes. Então ele vai te dando essas dicas do que você tem que mexer para você ter mais chances de passar nessa vaga. E eu sempre falo e repito isso, para você ter mais chances, você tem que fazer o currículo para cada vaga. Olha o que a vaga está pedindo, ajusta seu currículo, entrega ele, que aí você vai conseguir chegar, tá? Aí tem um job description aqui, ó, tá fazendo até o highlight, ó. Você não está falando de financial systems, você não está falando de que você faz mentoria, ó, não falo que eu faço mentoria. Não está falando que você tem experiência em product design, porque eu estou falando de research naquele currículo e por aí vai. Ele vai selecionando aqui para você. Mão na roda isso, né? E tem uns plugins de aplicação, eu não estou usando, mas eu já vi. Chrome, Add-on, Job Search. Será que ele tem um ATV Checker aqui? 3 vezes mais entrevistas para você. Não, tá mostrando. Google Chrome. Add-on. AI Job Search. Match to resume jobs. Find a job faster. AI Job Search Automation para o Chrome. Mas o que eu estou querendo encontrar, que eu não estou lembrado do nome, mas eu vi isso aqui em algum post no Instagram, basicamente, quando você ia aplicar para uma vaga, normalmente tem o site da vaga, né? Você vai lá na Petrobras, vagas, carreiras da Petrobras. Aí você quer aplicar para uma vaga da Petrobras, vamos lá, Petrobras, exemplo muito ruim, Magazine Luiza Vagas, porque vai querer concurso, né? Magalu Carreiras. Então, estamos procurando vagas disponíveis para tipo de vaga de design. Tem alguma coisa de design aqui? Não tem design agora. Para desenvolvedor? Tem para desenvolvedor. Então, eu vou entrar nessa vaga de desenvolvedor aqui, por exemplo, e quero me inscrever para a vaga. Aí, aqui, na hora que você vai se inscrever, essas IAs, elas já estão conectadas com os principais, elas já têm integração com essas principais empresas de recrutamento, mas o que eu queria mostrar, que não vai dar para mostrar aqui, senão a gente vai perder tempo, é que ela preenche para você. Então, ela te pergunta assim, quais são os seus principais pontos fortes? Me fala uma experiência que está relacionada à vaga que você se orgulha. Me fala tal coisa. Ao invés de você ter que fazer um para cada vaga, ele já pega o seu histórico, pega as coisas que você tem
e já preenche para você, que aí você só revisa, revisa e aplica. Né? Fica bem mais fácil de aplicar para as vagas. Então você consegue de forma customizada fazer isso. Só que do mesmo jeito que você acha que você é um espertinho e que você está preenchendo essas vagas mais rápido, né? Não tá nem olhando. Aplica, 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 tá nem olhando. As empresas estão de olho também, né? Pô, isso aqui foi feito por IA, isso aqui tá na cara que uma dica, tá? Se você vê emoji, se você vê hífen, escreva uma cover letter para quem é UX Researcher e quer trabalhar no Magazine Luiza. Aí você faz um trabalho preguiçoso aqui de... Cadê o da Magazine Luiza? Vou botar Fintech, vou pegar esse aqui. Vou pegar os dados aqui da Magazine Luiza. Eu vou colocar aqui para quem... Não, escrevo lá para quem é developer. Developer e quer trabalhar no Magazine Luiza. Aí tá lá, Job Description. Tô usando nada do que eu ensinei para vocês aqui, mas só para vocês verem aqui, tá? A escrita. Você vai ver que ele vai usar hífen, ele vai usar uns negócios que você não usa no dia a dia. Ou só porque eu falei, ele não vai usar a linguagem, né? Não mostrou, sem vergonha. Mas normalmente quando você pede um texto com IA, ele vem cheio de hífen, vem cheio de emoji. Você bate o olho no negócio e fala assim, cara, isso aqui foi IA. Isso aqui não é um texto bem escrito, não. Isso aqui é IA mesmo. Esse cara aqui, ele escreve, ele não sabe qual que é a diferença do porquê separado do porquê junto. Ele está escrevendo hífen aqui? Não, não é, não. Mas pelo menos porquê separado e porquê junto ele não erra. Tá. Questões avançadas de carreira. Deixa eu ver aqui quanto eu ainda tenho para cá. Tem que cair aqui às 12. Beleza, vamos seguindo. Mais 2 pontos aqui. Problemas importantes aqui de carreira, tá? Problemas avançados de carreira. Eu vi um post no LinkedIn, agora eu não lembro mais. Eu não copiei, não colei para poder dar os créditos aqui pro autor, mas era uma autora que eu lembro que ela falava dessas coisas aqui, tá? Eu tinha tirado um, não sei se foi um print, se fosse print teria o nome dela, né? Mas não pegou o nome dela. Ela falou, olha só, para quem está mais avançado na carreira, o que tem que ter no seu currículo? Tem que ter no seu currículo o que você sabe que é dor na empresa que você está trabalhando, que toda empresa está passando pelas mesmas dores. Você tem times instáveis, times que você está perdendo talentos indo para outras empresas. Você vê problema de maturidade em práticas de design. Você tem problemas para você conseguir patrocínio para os seus projetos, ou você pega pessoas que são reclamonas, que ficam o tempo todo chorando porque não tem patrocínio. Então, se você falar, olha, eu sou um profissional especialista em estabilizar times que estão tendo dificuldades de entrosamento, sou um profissional que trabalha aumentando a maturidade. Olha, na última empresa que eu estava, a maturidade era tanto, eu ajudei a levar a maturidade para tanto de práticas de design. Que como ela colocou, né, eu consigo patrocínio sem drama, trazendo dados específicos e objetivos, ajuda o produto a se mover rápido, sem quebrar a experiência do usuário, porque muita gente dá essa desculpa de que você não consegue aplicar UX, porque estão pedindo coisas rápidas demais. Usa inteligência artificial para reduzir os custos, para aumentar a produtividade. Então, basicamente, olha, eu sou especialista em tornar uma empresa que tem uma baixa performance em design em parceiros estratégicos para o produto. Então, se você está mais avançado na carreira, essa é a língua aqui do que você tem que dizer para as empresas começarem a te ouvir, porque não necessariamente essas frases e essas palavras, mas entenda, as dores que você está na sua empresa atual, provavelmente você sabe que são dores que estão em outras empresas também. As empresas estão doidas para contratar pessoas que resolvam esses problemas. Não é só mais o blá 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 técnico de vou aplicar uma jornada, vou aplicar. Eles querem que a experiência do usuário esteja repleta em todas as etapas do sistema, tenha uma boa experiência, que você tenha boas métricas de negócio, bons resultados, que sua equipe trabalhe com qualidade, com padrão de qualidade, e esse tipo de coisa que você tem que falar para você conseguir essas vagas mais avançadas hoje em dia, tá? Isso aqui, cara, se uma pessoa chegar e me mostrar isso daqui para uma vaga de liderança, shut up and take my money, tá? Então é uma boa sacada. Como eu falei para vocês, já passei por essa parte aqui do currículo, não preciso voltar, mas você vai precisar mostrar os resultados, o antes e o depois, isso vai te ajudar demais, antes de você mostrar o como, e ter sempre evidências do trabalho que você fez, para você não ficar só no gogó, né? Ao invés de falar, eu faço, você tem que mostrar. Você tem que mostrar que você realmente consegue tangibilizar esse trabalho que você está falando. Então, guarde tudo que você está fazendo, tudo que você tem trabalhado, para você depois mostrar no futuro que você consegue fazer essas entregas. Beleza? Meus caros, olha só. Atenção novamente. Se você ainda não colocou esse número nos seus contatos, eu vou falar já já o preço que vai ficar aquela condição daquele curso que estava R$ 15.000 que eu falei, né? O valor total dele.
R$ 13.000. Eu já vou falar da condição especial, mas quem é aluno do X Unicórnio, ou quem é ex-aluno do X Unicórnio, quem comprou a gravação, vocês têm uma condição especial e o nosso checkout é só da ClickMax ou da Eduz como alternativa, tá? Se o da ClickMax, por alguma razão, não aceitar o seu cartão, tá? Então, anote esse número aqui para você não perder. Eu vou falar aqui agora para vocês, falei que eu ia falar antes do café. A gente está saindo para o café daqui 30 minutos. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 12 horas aqui, são 15 horas aí para vocês. 15h30 a gente vai para o café, mas eu vou falar qual é a condição especial então. O que é que vocês vão receber, meus caros? Olha só. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Essas questões de carreira, de produtividade, complementaram bem as partes de estratégia, de pesquisa? Tudo se complementa, galera. Tudo se complementa. Não adianta só ser o cara do prompt, tá? Esse workshop não é só para ser o cara do prompt. É para você entender o jogo completo das IAs. E ainda tem uma parte mais profunda que eu só consigo entrar aqui dentro dos cursos mais avançados, que é o que eu vou falar para vocês, como, por exemplo, boas práticas, heurísticas de design, para você criar produtos com IAs também. Esse workshop foi muito sobre como aplicar o X em IA, como criar produtos que tem IA também. Então, tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Sobre o sorteio, meus caros, olha só. Research poderia ter bem mais, tem como colocar muita coisa aqui, mas eu tenho certeza que agora, entendendo o jogo, entendendo como você cria os prompts, as estruturas de prompts, exemplos que eu dei aqui de como você pode fazer essas coisas, dei exemplos de teste de usabilidade, dei exemplos de recrutamento. Com esses prompts que eu mostrei para vocês, vocês podem já pegar qualquer uma das técnicas de design e vocês podem utilizar a IA para ajudar vocês, tá? Para revisar suas perguntas de pesquisa, revisar seus planos de pesquisa. Aqui vocês já conseguem fazer. Agora, se quiser mais mastigado ainda, em todas as etapas que eu ensino no X Unicórnio, é sobre isso que eu vou falar agora, tá bom? Que aí já são muito mais semanas e meses de estudos do que simplesmente um final de semana, não cabe no final de semana. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem o jogo. Então, olha só o que vocês vão receber, meus caros. Fundamentos de IA do MBA, agentes de IA do MBA, práticas de UX com inteligência artificial do MBA, viés cognitivos, times de UX de uma pessoa só e UX Research do MBA. Além disso, o X Unicórnio 2025, que vai receber em breve novidades do Figma 2025 também, custa R$ 4.300, e o valor para não alunos, inclusive com a renovação de um ano, vai ter um segundo ano para vocês. Quem entrar nessa condição vai pegar um ano extra, isso aqui ficaria R$ 15.000. R$ 15.000 para vocês entrarem, tá? E antes de eu falar o preço, cara, eu preciso compartilhar uma conquista aqui com vocês. Eu vim de uma origem assim. Isso aqui é muito legal. Depois eu vou contar o que aconteceu com o Pedro. Logo depois desse vídeo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem. Porque é 2 minutinhos de vídeo. Cadê compartilhar com áudio? Eu vim de uma origem assim, extremamente humilde. Literalmente, a gente catava latinha durante o dia pra gente conseguir comprar uma janta de noite. Eu sei os sonhos que minha mãe tem, por exemplo, e esses sonhos também se tornaram meus. E hoje eu sei que eu posso chegar pra ela assim e falar, você tá precisando comprar o quê? Eu consigo sacar o dinheiro e dar pra ela. Falar, velho, compra o que você precisar. Eu entrei na faculdade de design com o pensamento de que eu queria fazer capa de livro. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu iniciei o estágio como designer gráfico, teve 2 coisas que eu percebi primeiro, que eu gostava muito de resolver problemas e que eu queria, de alguma forma, eu conseguir gerar mais valor com o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também não sabia para onde eu queria ir. Quando eu me percebi que o que eu queria era resolver problemas e não fazer capa de livro, foi o que virou a chave, assim, para mim, né? Eu ainda demorei um pouco para entender, porque eu ainda fui experimentar edição de vídeo, fui experimentar outras coisas, assim. Então, eu encontrei um ponto que eu estava trabalhando como editor de vídeo. Eu estava relativamente frustrado e, por algum motivo, eu estava sempre preso na ideia de que, eu tenho que conseguir mudar a minha realidade dentro da edição de vídeo. E eu nunca parei para refletir sobre mudar de profissão para tentar mudar essa realidade junto, né? Então, eu não estava gostando da profissão, estava insatisfeito, resolvi comprar uma câmera para investir mais nela. Eu fiquei 1 mês com a câmera, apareceu um anúncio seu e eu não estava com o dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha acabado de gastar na câmera. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu, eu falei assim, velho, eu tô com medo de comprar esse curso, eu não consegui meu investimento de volta e ficar fudido, tá ligado? Ele me respondeu, mas você já tá fudido. E aí eu vendi a câmera, com o dinheiro da câmera eu paguei o UX Unicórnio, eu finalizei meu case do UX Unicórnio, eu falei, sou um mestre.
Já me saí, falei, velho, eu sou sênior agora, assim, sabe? E, obviamente, não sou assim, não é assim que as coisas funcionam. Quando eu entrei nessa empresa, eu entrei como Júnior 1 e você conseguir passar o seu posicionamento, conseguir argumentar e o melhor de tudo, se apresentar provas, pesquisas daquilo que você está falando, a empresa ela vai começar a te perceber de uma forma diferente, sabe? Deu 3 meses de experiência, a empresa chegou e falou, velho, você não é Júnior 1. E aí, me promover, eu entendo que foi um arriscado da minha parte, esse cara apareceu aqui, eu vou investir no curso dele, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse arriscado, não teria dado certo. Se eu não tivesse tomado a decisão de ter vendido a câmera, naquele momento eu não estaria aqui hoje. Porque naquela época eu estava frustrado, ganhando R$ 1.500. Então eu já comecei ganhando o dobro disso, e o salário já aumentou mais. Nunca passou na minha mente estar nesse lugar que eu estou agora, nesse momento aqui. Sabe, eu cheguei hoje aqui em Toronto, nunca passou na minha mente que eu conseguia andar pela cidade. Tudo aquilo que eu acompanhava pelo YouTube, eu estar de fato vivendo. Eu estar conseguindo acompanhar. E eu sei que, por exemplo, que se eu quiser fazer essa viagem ano que vem de novo, eu vou poder fazer, sabe? E que se eu quiser conhecer outro país, eu vou conseguir me planejar e vou conseguir conhecer outro país também, sabe? Eu recomendo todo mundo a dar uma pesquisada na área, entender primeiro o que é o UX e, a partir disso, realmente reconhecer e experimentar. Porque às vezes você vai descobrir que o UX, você fala, porra, eu não quero fazer tela. Mas você descobre e fala, porra, mas fazer tela é essa camada aqui, toda essa camada aqui embaixo. Será que não tem nada aqui que você não gosta também? Sabe? E eu acho que a partir do momento que você entendeu o que é a profissão, você entendeu o mercado, se aquilo faz sentido com o que você quer, eu não vejo motivo para você não investir nisso, assim. E é basicamente um caminho sem volta, assim, também, né? A partir do momento que você estuda o UX uma vez, você vai virar o chato que acha defeito em tudo, assim. Mas, ao mesmo tempo, você vai virar o cara que consegue solucionar a maioria deles. Isso eu acho massa. Sabe por que eu trouxe esse vídeo do Pedro? Esse vídeo aqui foi 1 ano e meio, 2 anos atrás. Lembra que ele falou, cara, daqui a 1 ano eu posso fazer uma viagem dessa de novo? O Pedro veio para o Canadá, cara. Ele conseguiu o visto dele, conseguiu o visto de residente permanente e ele veio para Montreal. Ele chegou tem mais ou menos umas 2, 3 semanas que ele chegou aqui no Canadá e está morando no Canadá agora. Olha só que incrível isso, cara. É muito legal isso. Realmente não tem preço ver essas histórias. Eu quero ver muito mais dessas histórias. Então, meus caros, olha só. Para você ter acesso ao que seria tudo isso que eu falei para vocês aqui, que custaria R$ 15.000, mostra ou não mostra? Vou nem mostrar o valor. Eita, mostra ou não mostra aqui, hein? Ai, ai, ai. Esse daqui dos alunos eu vou até deixar de surpresa aqui. Vou até deixar de surpresa que quem é aluno recebeu um valor especial por mensagem, tá? Vai ficar isso aqui, meus caros. Olha só. A formação UI UX Designer, ela vai sair por R$ 2.940. Você vai pegar a parte de fundamentos de IA do MBA, de agentes do MBA, práticas de UX com IA, tudo que tem no X Unicórnio, inclusive Figma 2025, os bônus de vieses cognitivos, times de UX de uma pessoa só, posicionamento de carreira, tudo isso que eu mostrei vai sair por R$ 12.290. R$ 12.294, tá? Se você comprou a gravação, vai ficar R$ 197 mais barato, tá? Vai ficar 2.700 alguma coisa aqui para você. E você pode entrar nessa formação, tá? Quem já é aluno ou ex-aluno do X Unicórnio, para poder pegar todas essas outras etapas de IA, vai ter uma condição especial, tá? Que eu vou eu vou abrir para vocês o link aqui para vocês entrarem. Tem alguns bônus aqui que eu ainda quero falar para vocês, tá? Tem alguns bônus aqui. Então vai ficar 12 de R$ 294. Parcelamento, na verdade o parcelamento aqui 12 de 294 ou à vista sai mais barato, R$ 2.940. Vai ter cartão, vai ter Pix e o boleto à vista não tem. A gente está fazendo só com Pix agora, que é mais fácil. Então é a mesma coisa do boleto, basicamente, se você quiser pagar à vista, tá? E os bônus, meus caros, olha só, você vai ter de bônus um módulo de lives especiais sem cortes, que a gente tem no X Unicórnio. Esse bônus de lives especiais sem cortes aqui, ele é muito legal porque ele tem isso aqui, ó. Lives especiais. Tem lives com especialistas de diversas áreas aqui. Deixa eu pegar só alguns exemplos para vocês. Preview Course. Onde tem o Preview Curriculum? Aqui, ó. Módulo de lives especiais sem cortes. Tem entrevistas com Daniel Peacock, que foi o criador do Atomic Research.
Tem entrevistas com o Diogo Capello, que era o diretor de design do Único, com o Product Manager, uma live sobre PM e UX Designers com o Bernardo Luna, head de produto na ThoughtWorks à época, com professores que são da Whirlpool, do Google, lead do Volkswagen, enfim. Tem pessoas muito legais aqui, todo esse módulo aqui de lives especiais, de assuntos específicos, acessibilidade, gestão e diversas outras coisas, vocês vão ter acesso. O módulo de top sacadas dos alunos, sempre que alunos estão fazendo coisas que até eu não estou aplicando no meu dia a dia, que eu vejo que eles estão se destacando, eu trago para cá, para dentro do X Unicórnio. E o podcast UX Legends, que fala sobre diversas questões de carreira que ainda são muito atuais até hoje, tá? Além disso, você vai ter uma comunidade para você se juntar a novatos e a pessoas que já são experientes, que estão divulgando vagas, que você pode discutir sobre o seu dia a dia, pessoas que têm os mesmos objetivos que você, mesmo nível de conhecimento que você, e suporte para você tirar dúvidas com esses especialistas por um ano, tá? Comigo, com o nosso time de suporte, por um ano a gente vai responder suas dúvidas lá na comunidade, a gente tem as lives que nos próximos 3 meses vão acontecer 2 vezes por semana para você também tirar dúvidas sobre o curso, tirar dúvidas sobre o seu dia a dia, dúvidas sobre a aplicação de carreira e um checklist self-service de portfólio. Esse checklist, se não tiver aqui, ele é bem legal, vou mostrar ele aqui para vocês. O checklist é para você analisar quais são os pontos do seu portfólio. Deixa eu pegar aqui, checklist de carreira. Normalmente eu mostro ele só nas lives inaugurais. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele fácil aqui no módulo de research. Apesar de que eu acabei de me lembrar por que eu não mostro, porque ele é um checklist que ele tem todo o checklist, né? Então você vai receber estando dentro. Então é um checklist que tem cada etapa do design, todas as etapas do design de experiência do usuário, de estratégia, de pesquisa, de writing, de UI design, tem lá ponto a ponto as coisas que você mais precisa se preocupar no seu portfólio para você ter um portfólio de alta qualidade. E você tem um gráfico que você pode ir marcando, que você está avançando, para você poder ter uma noção clara de qual que é o seu nível nesse momento para você aplicar para as vagas. Então, temos as lives especiais sem cortes. Os primeiros 30 inscritos não vão receber essa caixinha aqui, que era a caixinha antiga do X Unicórnio. Os primeiros 30 inscritos vão receber o novo kit de 2025 do X Unicórnio, somente para os 30 primeiros, tá? Vão ganhar o bonequinho, o caderninho, esse kit especial aqui. Os 30 primeiros vão poder ganhar. Por isso que eu vou abrir as vagas ao mesmo tempo para todo mundo. E o bônus, vai ter mais um bônus para os 100 primeiros inscritos. Tem uma live que eu fiz sobre vida e carreira aqui no exterior, trazendo da minha experiência grandes dificuldades que eu tive quando eu cheguei aqui, tentando deixar esse caminho um pouco mais fácil para quem está vindo depois. Por exemplo, eu não sabia como que funcionava para você poder alugar um imóvel, como funcionava para você conseguir o crédito no país, para te aceitarem para você alugar um apartamento, por exemplo, como funcionava o sistema de saúde, como funciona para tirar a carteira, como que funciona para você se organizar, melhores vizinhanças para você morar, onde que você acha os melhores imóveis, enfim, várias questões que orbitam, né? Fazem parte da sua vida, orbitam o UX, mas que tem muito a ver com você chegar aqui com a mão na frente e outra atrás sem saber como as coisas estão acontecendo, bati muita cabeça e eu vou trazendo aqui os principais pontos que me ajudaram aqui, tanto a conquistar a vaga aqui fora, como também lidar com essas situações. Então, 100 primeiros vão receber essa gravação e os 100 primeiros vão receber um cashback de 100% do valor pago, se quiserem depois fazer um upgrade para o nosso MBA. Então, digamos que agora você entrou na formação AI UX Designer, você pagou lá os R$ 2.940 e você quer entrar no MBA, você vai ter os R$ 2.940 de desconto para você fazer um upgrade para o MBA depois, para você fazer uma pós-graduação. Então, você não perde nada, você começa a estudar agora, já começa a estudar essas 3 disciplinas, se posiciona melhor no mercado, quando estiver ganhando melhor, se quiser dar esse passo para o MBA, você pode utilizar esse crédito, tá? Esse crédito é para os 100 primeiros inscritos também. E os 100 primeiros inscritos, eu falei, tem uma prova de certificação agora no X Unicórnio, que o X Unicórnio é reconhecido pelo MEC. Eu não conheço outra instituição que seja reconhecida pelo MEC. Mas você precisa fazer uma prova. Essa prova custa R$ 450 para você se certificar. Os 100 primeiros vão ganhar essa prova de R$ 450 e vão poder pegar o certificado reconhecido pelo MEC, já incluso no valor. Então, esses 2.900 aqui ficam menores ainda se você pegar isso. Fora o fato de que você tem uma garantia incondicional de 14 dias. Então, você entrou, você explorou os conteúdos que já tem ali. Se você acreditar que não é para você, que não era a formação que você estava precisando agora, em 14 dias você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum compromisso.
O compromisso é com você. Você entrou, você estudou, você analisou, é para você. Eu quero ter alunos aqui que acreditam que o que eu tenho pode ajudar e que acreditam que vão também se dedicar e vão poder estudar. Então, se por qualquer razão você achar que não é para você, você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. Então, se você está na dúvida, quer tentar estar entre os 100 primeiros aqui, faz a sua inscrição. Depois, se tiver algum tipo de arrependimento dentro dos 14 dias, você pode pedir esse reembolso e você garante a sua vaga aí, de estar entre os 100 primeiros, tá bom? Então, meus caros, preparem-se, se vocês querem estar entre os primeiros inscritos aqui, preparem-se, porque já vou abrir as inscrições aqui. Deixa eu ver aqui, rufem os tambores, meus caros, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, e como me perguntar